Paz, galera. Paz, galera. Eu tô muito feliz de ter voltado. Eu também. Esses 15 dias foram muito especiais pra gente lá. A gente foi com muitas orações, o Senhor falou bastante com a gente. Forjou muito a gente, aconteceu muitas coisas esquisitas, mas deu tudo certo. E a gente está aqui, cara. E como é bom voltar para a igreja local, sabe? A igreja local, ela tem um poder que nada do que a gente pode fazer tem. Uma escola, uma conferência, seja o que for, ela nunca vai conseguir dar o que uma igreja local pode dar. Aqui a gente vai ver crianças nascer, a gente vê novos convertidos, a gente vê tanta coisa, um batismo, um velório, e tudo isso fala tanto com a gente. Isso constrói tanto a gente. Muito do que eu aprendi, meus irmãos, foi vivendo na igreja local. Muito do que eu sou é parte disso. Isso é muito legal. Eu queria apresentar minha mãe também. A dona Regina tá ali. Eita, Prila, ficou até em pé. Eu acho que é a primeira vez que minha mãe está me vendo pregar. Isso é muito legal. E eu lembrei, hoje, quando eu vi minha mãe aqui, eu lembrei de um dia que o pastor me perguntou: cara, você é proativo, tal, de onde você herdou isso? Eu falei: cara, minha mãe. A minha mãe, a galera vai na minha casa, né, vê o quanto minha mãe é serva, e ela se dá em amor ao outro. E o pouco que eu sou, eu aprendi com ela, cara. Então, obrigado, mãe. Obrigado por isso. Amém, glória a Deus. E hoje eu queria compartilhar um monte de sentimento doido que eu tentei escrever numa palavra e eu espero que dê certo. Vai dar bom, cara. Essa que é a alegria. Estando lá esses dias em Cacoal, na escola de missões, o sentimento para nós foi de que o Senhor estava continuando um diálogo que Ele abriu com a gente. Isso foi muito legal, meus irmãos, porque isso dá uma testificação de que nós estamos ouvindo, de que nós estamos no caminho e o Senhor está testificando esse caminho. A gente tem falado sobre Isaías 61, sobre a nossa vida estar entregue a Deus, sobre o Espírito descer sobre nós, para o outro. E, cara, muito do que a gente ouviu lá falava sobre isso. E um sentimento que eu vim e que eu quero viver nos próximos dias é esconder minha vida no Senhor. É bem certo que o que o Senhor faz leva tempo e custa tudo. E eu acho que essa música testifica muito, assim, do que a gente tem buscado no Senhor. Nós não somos uma comunidade que está buscando um resultado rápido. A gente não quer resultados, na verdade. Eu nem sei o que a gente quer às vezes, mas eu acho que a gente quer Jesus e deve ser por aí. Deve ser por aí as coisas. E isso leva tempo, cara. Isso custa bastante. Tinha um cara, um professor super didático, com uma didática incrível, chamado Russo, que a cada 2 segundos ele falava amor, era basicamente isso. E ele ficava falando uma frase para nós que era deserto da comunhão perpétua. Parece não ter muito sentido, né? Mas assim, resumindo o trem, esconda a sua vida em Deus. Vá para o deserto e não saia de lá. E eu acho que a nossa essência, ela fala muito sobre isso. Nós temos uma palavra que o Senhor nos pediu para não se comparar a nenhuma outra comunidade. Não porque nós somos estrelas de alguma forma, não, nós somos servos. Todas as nossas palavras falam sobre servir lugares. Mas esse chamado é um chamado para que a gente não se mova por resultados. A gente não se mova por que está dando certo, porque o mundo constantemente está vendendo métodos. Existe curso para você fazer devocional hoje em dia. Enfim, isso é bem engraçado. Mas você entende como tudo virou um tipo de produto?
E o que a gente quer de fato, meus irmãos, não é um produto. O que a gente quer é algo que talvez vai demorar a nossa vida inteira para a gente descobrir. O que Rosa tem falado para nós é: encontre algo no Senhor que você vai gastar o resto da vida de vocês. Então talvez vai ser uma coisa só que a gente vai fazer a vida toda. E talvez no final da nossa vida é que a gente vai ver o fruto disso. Ou talvez a gente nem vai ver o fruto disso. A gente vai falar sobre ele aqui. Hoje a gente vai falar, cara. Vai dar certo. E então, sabe, talvez muitas coisas estão acontecendo agora e a gente não está entendendo. A gente está vivendo e não está vendo muitas coisas acontecer. E o chamado do Senhor para nós é uma fé. É uma fé que ela vai além dos resultados, mas ela vai com uma convicção. O que a gente precisa não é ver coisas, o que a gente precisa é ser movido por uma convicção que mova o nosso coração. Os homens de Deus foram movidos por isso. Muitos não viram as promessas que o Senhor falou para eles, mas eles viram algo superior. Eles tinham uma convicção de que o Senhor falou e continuava a falar com eles. E tudo que nós precisamos é isso, meus irmãos. É isso que Deus chamou a gente para fazer. Mas bora para a palavra. Romanos 12. Amém. Se eu pudesse dar um título para essa palavra... o nome dela seria Uma Existência para Deus. Eu acho que o Senhor tem chamado a gente para isso. E Romanos 12 fala bastante sobre isso. Uma existência para Deus, cara. Romanos 12, versículo 1. A gente está aí já? Pode ler? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Outras traduções vai falar o culto espiritual de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pelo renovar da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, Paulo chega numa conclusão aqui da carta dele, por isso que começa com portanto. Paulo vem trazendo várias doutrinas e aqui ele já vai entrar no ponto prático. Só que hoje a gente quer bem chapar com esse texto aqui. E que Deus ajude a gente. Eu sinto que a gente chegou nesse portanto bem aqui. Muitos dos que estão aqui já são irmãos, vieram de outra comunidade, já têm uma história com o Senhor. Então é como se hoje a Rosa teve um sentimento de que, como se o Senhor estivesse consagrando a gente aqui. Eu espero que seja isso, meus irmãos. O portanto, ele vem com uma conclusão para nós aqui. Então, haja vista que você tem uma história com Deus, como o texto mesmo fala, pelas misericórdias de Deus. A misericórdia de Deus é o próprio evangelho nas nossas vidas. Um dia o Senhor nos resgatou de uma vida de pecado, de uma vida longe dele. Um dia o Senhor nos resgatou de uma vida vazia e sem sentido. Então, portanto, já que vocês já foram tocados e têm uma história com Deus, e guardem essa história com Deus, amém? A nossa história não começou aqui na Tameion, a sua história não começou há 1 ano, há 6 meses, não. Se você já tem uma história com Deus, talvez o Senhor está dando um portanto na sua vida. E esse portanto é bem perigoso, porque Ele vai te pedir coisas. Esse portanto é como quando o Senhor veio para Maria e chamou ela de agraciada. E ali ela gerou o menino Jesus. O Senhor dividiu a história dela. O chamado de Deus é como um portanto para nós. Então, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo. O corpo aqui, meus irmãos, ele nada tem a ver com esse corpo. O que Paulo está trazendo aqui é um tipo de totalidade. Quando Paulo fala sobre oferecer o corpo para Deus, é oferecer a totalidade da sua vida. Por isso que, se eu pudesse dar um título para essa palavra, seria uma existência para Deus. Porque, já que vocês foram tocados pela misericórdia de Deus, eu peço, ofereçam o seu corpo, a sua existência para Deus. Irmãos, aqui a gente entra num problema. Porque a gente constantemente julga o que a gente pode dar para Deus. Só que Paulo aqui está falando que o culto que Deus quer de nós, não é isso daqui que acontece no domingo. Não é o que a gente faz até na nossa casa e nem é o nosso devocional no nosso quarto.
o culto que Deus quer de nós é uma existência. É tudo em nós para Ele. E aqui nada fica de fora, meus amigos. Tudo é todas as áreas da nossa vida. É todas as partes do nosso ser. Não é aquilo que a gente julga espiritual. Não é aquele que a gente julga que, cara, talvez o Senhor está me pedindo isso. Ele está, mas Ele está te pedindo você por inteiro. Deus é digno de ter você por inteiro. Deus é digno de ter toda a sua vida. E sabe, o salmista vai falar, o que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? O Senhor tem tudo, meus irmãos. Não é a oferta que você pode dar, não é o serviço que você pode dar, não são os seus dons naturais e nem espirituais. Isso faz parte do tudo que Deus quer de você. A profetisa falou sobre uma consagração. E algo consagrado para Deus é algo que se torna inútil para tudo. Se somos consagrados para Deus, já não precisamos para mais nada. Se somos consagrados para Deus, já não resta mais nada para que a nossa vida possa ser gasta. Parece que tudo já se torna sem sentido, porque é um lugar que nós tocamos, porque é um lugar que nós visitamos. Então, o que Deus quer de nós, meus amigos, é uma vida integral. É que tudo em nós chame por Ele, é que tudo em nós fale por Ele. Nós constantemente temos a tendência e o vício de dividir coisas. Eita, amém. Eita. Nós temos a tendência de dividir tudo. Só que a gente tem descoberto um evangelho integral, meus amigos, que ele tem tomado toda a nossa vida. As nossas finanças fazem parte disso. As nossas casas fazem parte disso. A nossa devoção faz parte disso. Então, sabe, o que esse texto quer falar para nós é que Deus é um Deus que nos quer por inteiro. De que tudo que nós podemos dar para Ele é tudo. É uma vida intensa para Ele. E é isso que a gente vai buscar. A segunda parte desse verso, o segundo verso desse texto vai ser: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Isso daqui é bem legal. Quando Paulo está falando sobre mundo, ele está falando sobre era. Ele está falando sobre um costume como o mundo age. E o mundo jaz do maligno, ok? Essa era que a gente vive, e aqui não dá nem para a gente tentar denominar direito, sabe? É o movimento LGBTIQI+, é a política, o que é? É tudo. Tudo já é do maligno. Tudo já está contaminado. Então o que nós buscamos não é combater coisas aqui na terra, nós buscamos um reino. Amém? Daniel fala que uma pedra se soltou sem auxílio de mãos humanas e esmagou todo tipo de reinado. É isso que nós buscamos. Nós não buscamos nada que pode vir daqui da terra. A nossa esperança está em Deus, meus irmãos. E a esperança para o mundo é a igreja. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos esses filhos de Deus. A mudança do mundo e a esperança do mundo se encontra aqui. Se encontra quando nós olhamos nos olhos de cada um. Dentro de nós há uma vida. A Escritura vai falar que é o poder de uma vida indestrutível, cara. Nós carregamos o poder de uma vida indestrutível. Por isso que Paulo clama, não se amoldem aos padrões desse mundo. Isso é muito sutil. Porque a gente sempre vê o que é muito latente. Satanás é muito astuto, meus irmãos. O problema não é o buraco grande que ele abriu. O problema é um espinhozinho que ele colocou no chão que vai furar seu pé e vai danificar toda a sua caminhada. Isso a gente não vê. Isso a gente não vê. A gente não vê o nosso consumismo como um problema. A gente não vê o nosso consumismo como algo que atrapalha as missões. Porque se a gente gastasse dinheiro com missões, muita coisa poderia mudar, cara. A gente não vê a nossa procrastinação, a nossa falta de tempo, a nossa ansiedade. Isso são pequenos espinhos que vai furando os nossos pés, nos impedindo de correr. Jeremias, o Senhor fala para Jeremias, se você ainda não consegue correr com homens, como é que você vai correr com cavalos? E a gente tem a tendência de sempre olhar para os lugares altos.
de sempre ter expectativas altas. E o que o Senhor pede de nós é nada disso. Os discípulos de Jesus, quando Jesus estava ascendendo aos céus, eles perguntam: é agora que o reino vai para Israel? É agora que você vai fazer tudo isso? E ele fala: só permanece em Jerusalém, que vai dar tudo certo. Os perigos da vida, meus irmãos, eles são sutis. O maior perigo para nós é viver uma vida normal. Sabe, aqui eu não quero tirar o poder de um Deus que se move no cotidiano, não é nada disso, a gente prova dele. Mas eu quero falar sobre uma dormência. Uma dormência que nos leva a agir e andar como o ciclo do mundo está andando e a gente acha que está tudo bem. Quem são os seus heróis, cara? Em quem você está se espelhando? Talvez alguns de nós não conhecem as histórias dos homens de Deus que tocaram a terra. E por que isso importa? Porque é a nossa história também. Como viveu os nossos pais? O Evangelho, ele é uma história. O Evangelho não é somente Cristo morreu na cruz. Irmãos, Cristo morreu antes da fundação do mundo, Pedro vai falar. Antes que ele fosse pregado no madeiro, ele já foi morto. E o Senhor desenrolou uma história para contar sobre o Evangelho. Essa história passou pelos patriarcas, essa história passou pelos profetas, pelos juízes, passou pelos seus amados e chegou a nós. Então quem somos nós? Um conjunto de história. Que história? A história de Deus, cara. O que está acontecendo aqui no nosso tempo, já aconteceu em tempos passados. Mas a gente sempre está se perguntando, será que agora que o anticristo vem? Será que agora que a besta vai vir? Será que é nas Olimpíadas agora? Né? Aquela parada bem louca. Será que é agora? Não sei. Mas o que o Senhor falou para nós foi: chama o meu reino. Faça a minha vontade. Então, para onde os nossos olhos estão olhando? Como a nossa existência está sendo gasta? Como a gente tem passado os nossos dias? Porque no final, meus irmãos, é isso que vai importar. Datas, acontecimentos, uma vida entregue a Deus, uma existência entregue a Deus. Eu ia falar algo e eu esqueci. Ah, tá. Mateus 24. Mateus 24 e 36. Meus amigos. Eis aqui o perigo das nossas vidas. Estamos aí já? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando vai vir um avivamento? A gente não sabe, cara. Qual vai ser a próxima nação a ser tocada? A gente não sabe. O que o Senhor pediu para a gente foi para permanecer. Porque não é sobre viver na expectativa de coisas. Sabe, a gente espera uma próxima conferência para Deus falar com a gente espera ir para Cacoal para Deus fazer algo com a gente espera o Apepim ou algum irmão vir aqui para o Senhor falar com a gente. Irmãos, Jesus fala, e Jesus está falando sempre, e o que Ele está te pedindo não é um evento, o que Ele tem para fazer. A gente aprendeu com a Luiz Vidal, que aula gostosa da Luiz Vidal, que encontro a gente não marca, encontro acontece. Isso foi bem legal. Encontro acontece. Mas o que a gente pode fazer? Viver na expectativa de encontrá-lo. Mas a gente não sabe. O que a gente tem que ter é aquela saudade, aquele desejo. Então o que o Senhor nos chama é mais para uma postura do que para uma ansiedade de ver coisas. Tipo, será que Ele vai me enviar? Talvez não seja a pergunta que a gente deve fazer. A nossa postura deve ser: eu quero estar pronto para quando isso acontecer. Eu quero estar com a mala pronta para quando isso acontecer. Será que Deus vai me pedir algo? Não, eu já quero estar pronto para dar tudo para Ele. É sobre uma postura: permaneçam, pois, em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder.
Então, sempre o que o Senhor vai nos chamar é para estar numa postura para Ele. João preparou um povo para quando Jesus viesse. João preparou um caminho. João não sabia quando Cristo ia aparecer. Ele sabia que Cristo ia aparecer. Essa é a convicção que a gente deve andar. E a convicção deve fazer a gente preparar um ambiente em nós, no lugar que nós estamos. Mas não ansiedade, meus irmãos. Uma existência entregue para Deus é tudo entregue para Ele. Então não há nada que fique de fora. Não há mais uma preocupação em nós, porque tudo é dele. Tudo que eu tenho que fazer é cultivar esse lugar. Tudo que eu tenho que fazer é guardar esse lugar. Mas eu já sei que tudo está entregue. Ou deveria estar. Porque esse é o lugar que Deus chama a gente para andar. Mateus, estava lendo Mateus. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Cara, eles não perceberam. Eles comiam, eles bebiam, eles se davam em casamento. Há pecado em fazer isso? Isso é normal. Comprar um carro novo é normal também. Fazer uma dívida nova é normal também. Tomar decisões não pensando num coletivo é normal também. Todo mundo faz isso. Só que, irmãos, todos aqueles que viviam no dia de Noé faziam isso também. Noé não. Noé construiu uma arca. Porque ele sabia que ia chover. O que era chuva? Noé não sabia, nunca tinha chovido no tempo dele. Mas ele preparava um lugar para Deus. Será que a gente pode fazer isso? A gente precisa de todas as respostas mesmo? A gente precisa estar totalmente seguro mesmo? Ou a gente precisa de uma convicção? A gente estudou algumas histórias de avivamento e estudou Azusa. E a Assembleia de Deus foi fundada no Brasil a partir do fogo de Azusa. Aqueles irmãos ouviram sobre o Brasil. O que era Brasil? O que era Pará? O Senhor falou para eles, eles vieram. Hoje é uma Assembleia de Deus em cada lugar, e a gente critica muito isso, mas irmãos, esses irmãos fazem coisas que a gente não faz. Eu me converti no ambiente da Assembleia de Deus, no ambiente pentecostal, e isso formou muito minha vida. E se aqueles caras não tivessem respondido? O Senhor ia fazer, só que eles não iam participar. O Senhor vai fazer tudo o que Ele tem para fazer, cara. Só que a nossa fome é, eu quero estar nisso. Eu não sei bem o que é, mas eu quero estar nisso. Será que a gente precisa entender tudo no ambiente da adoração para de fato fechar os olhos? Eu conversava com o Cauã esses dias e a gente estava imaginando uma fé, e a fé parece você, aquele clichê mesmo, né? Andar e esperar que Deus coloque o chão. Um pouco disso, cara. Quem sabe a gente deve voltar para o clichê? Porque a gente se tornou racional demais. A gente hoje tem respostas para tudo. Tudo é um curso, tudo é um método. A gente não quer gastar tempo, cara. E eu falo isso por mim, talvez. A galera jovem aqui é que é mais afetada por isso. Só que o Senhor está marcando a nossa vida e nos chamando a viver numa contracultura. Está todo mundo buscando algo para o próximo mês. Quem sabe o Senhor está nos chamando para buscar algo para o próximo ano. Ou para os próximos anos. Porque a gente não vive esperando somente que Ele faça. A gente vive por Ele. A gente clama por avivamento, amém? Só que Jesus está aqui já. Ele já está fazendo. A gente não precisa de um avivamento para que almas sejam ganhas para Jesus, para que o Evangelho seja pregado. Avivamento vem para avivar algo morto, cara. Que quando o avivamento chegar, a gente esteja vivo para Jesus. Que quando Ele chegar, a gente possa falar, a gente já estava vendo isso daí, glória a Deus agora que Ele está mostrando para todo mundo. Por ego? Não, irmãos, por fome.
por fome. A única postura que eles nos chamam é uma postura de fome. Não uma expectativa ansiosa, mas uma expectativa como alguém que já viu de longe. Fazemos o que fazemos porque já vimos isso. A gente pode não saber explicar como a gente viu, mas a gente sabe que a gente viu. É sobre essa convicção, meus irmãos. Porque não há como. Deus é Espírito. Deus é Espírito que fala dentro de nós. Como nós ouvimos a Deus? No nosso espírito. Eu estou falando aqui. Talvez isso possa soar como informação. Mas eu oro para que o Espírito traduza isso dentro de você. O Espírito é responsável por aquele que traduz as coisas dentro de nós. Nós compartilhamos algo, mas o Senhor sabe bem onde você precisa. Ele sabe bem onde a palavra pode repousar em você. Lá na conferência, na escola a gente teve um cultinho lá que foi bem legal. Enquanto o nego morria de chorar, a galera estava rindo. O Espírito estava falando a cada um de nós. Ele traduz, meus amigos. E ele fala e continua falando. A gente crê nisso. A gente está aqui porque um dia ele falou com a gente. E ele está continuando a falar. Então, um perigo para as nossas vidas, meus irmãos, não é o anticristo. Não é os movimentos. Não é a política. O perigo para a nossa vida são a pedrinha no meio do caminho que a gente pisa. É o espinho que pisa e empata da gente correr. Porque alguns de nós o Senhor chamou para correr e a gente ainda está andando. E o que a gente precisa é levantar a sola dos nossos pés, para que outros irmãos arranquem esses espinhozinhos. A gente orou hoje por um ressuscitar de palavras, cara. Quantas palavras tem aqui entre nós? Sabe, nós não sabemos o poder da palavra que carregamos. A gente não sabe onde ela pode ressoar. Os nenéns vão nascer agora, a gente não sabe. A gente não sabe, Berg, para onde esses caras vão. Ou caras, né? Vão ser 2 meninos. Revelamento. A gente não sabe. Mas a gente tem a expectativa que eles abalem, ou elas abalem o mundo. Porque a gente vive por uma convicção. A gente se move por essa convicção. Vamos lá. Transformar. A nossa mente precisa ser transformada, meus irmãos, para a gente viver isso. E aqui a gente entra no arrependimento. Esse transformar é o arrependimento. Arrependimento não é o que você faz depois de pecar. Arrependimento deve ser sua vida. É esse renovar. Constantemente. O arrependimento, eu creio que é o que nos faz estar dispostos para Deus. Arrependimento é o que abre o nosso coração para aquilo que Deus tem para fazer. Porque Deus faz. A gente só cede o espaço e os recursos. Ele vai fazer. E os recursos somos nós. Eu falava com o Berg hoje à tarde, e a gente estava falando, cara, mas quem será vai ser enviado? Porque tem gente que já está casado, já tem família, os outros estão solteiros. Cara, quem vai ser enviado a gente não sabe. Mas ser enviado é um braço das missões. A gente aprendeu que Deus é missional. Então Deus queima a missão. Deus é missão. Tudo que Ele faz é missão. O seu Filho encarnado é missão. Missão é quem Ele é. O que nós fazemos é estender esse Deus que é a missão. Aí vem missões. E o que Ele me chama para fazer? Gastar uma existência para Ele, cara. Sabe, uma árvore produziu 50, outra 60, outra 70 e outra 100. Quanto o Senhor te chamou para produzir? Se for 70, vai 70, cara. E vai ser tudo que você pode dar para Ele. Se for 100, vai ser 100. É tudo que você pode dar para Ele. Aonde o Senhor te plantou, cara. Ele quer fazer algo em você. Porque a palavra do Senhor se traduz no seu contexto e na sua vida. Sabe, o Senhor fez algo ao redor do mundo, mas o que Ele quer fazer na Zona Leste, no Três Marias, aqui em Porto Velho? É o que a gente quer descobrir. A gente não quer exportar algo que Ele fez. A gente quer contextualizar o seu espírito aqui.
A gente quer traduzir ele numa linguagem onde essa terra reconheça. A gente come peixe e come farinha, cara. O que ele quer fazer entre nós? A gente quer descobrir isso não é produzido. Isso a gente não encontra no livro, isso a gente encontra escondendo a nossa vida. Para que ele revele algo. É aprofundando a semente na terra, para que quando ela brotar, os frutos sejam dados para aqueles que têm fome. E arrependimento é o que faz isso, meus irmãos. O arrependimento vai falar sobre uma rejeição e uma aceitação. Rejeição por quê? Porque a gente está inconformado com a nossa vida. Arrependimento não vem somente quando alguém fala, amigo, você estava errado, se arrepende. Dali para frente você pode simplesmente falar, mano, desculpa, e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Eita, preula. Que isso, cara? Eita, preula. Arrependimento vem quando você está cansado da sua vida. Sabe? Alguns de nós trocamos de igreja porque a gente machucou pessoas. Porque a gente estava fugindo, na verdade. A gente sempre levanta a mão quando alguém pergunta: quem já sofreu inveja aqui? Quem já invejou? Ninguém levanta. Então, alguns de nós somos fugitivos, meus amigos. Alguns de nós estamos buscando um lugar para se esconder. A gente não está arrependido nada. Mas o que o Senhor quer fazer de nós é uma rejeição a quem somos, ou a quem pensamos que somos. Porque o que somos está escondido nele. O que somos é Ele. E essa bagunça que se tornou a nossa vida são todas as nossas distorções. E a isso ele fala: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Rejeição. Se você ainda gosta da sua vida, se você ainda gosta de tudo aquilo que aconteceu e está tudo bem, talvez você não viu Jesus. Sua história pode ser massa, isso é legal, não rejeite sua história. Mas, meus amigos, Davi vai falar: eu nasci em pecado. Paulo vai falar: não há nenhum homem justo. Um profeta vai falar: os nossos atos de justiça são trapos de imundícias. Arrependimento, meus amigos. Existe algo que precisamos rejeitar. Um pai da igreja chamava o ódio de si mesmo. O que em você deve ter ódio de si mesmo? Aquilo que é padrão do mundo. Aquilo que é a forminha do mundo. Aquilo que é a forminha da espiritualidade evangélica gospel, que é um produto. Rejeição. Mas não termina aí, vem uma aceitação. A quê? A boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E ela é maior, porque a gente não pode deixar nada, se algo maior não for mostrado para nós. O que nos faz se arrepender? É o próprio Jesus. Ver Jesus é revelado em mim tudo que eu não sou. Quando eu contemplo Ele, eu percebo tudo que ainda falta em mim. Nós precisamos entrar na forma de Jesus. Ele nos chama a ser manso e humilde. Somente um animal manso pode ser ensinado. Do contrário, você vai gastar muito tempo com ele. E quem sabe o Senhor está gastando muito tempo com você. E Ele vai fazer isso por causa das misericórdias dEle. Arrependimento é uma decisão profunda do nosso ser. Cansei, Senhor. Cansei, já foi, já dei tudo. Mas a gente espera o próximo culto, a gente espera a próxima oração. A palavra já está dentro de nós e a gente acha que é a voz da nossa cabeça. Ele já falou algumas vezes com a gente. Rejeição. Rejeição é essa vida que a gente leva. Rejeição aos mesmos padrões que a gente vai fazendo semana após semana, mês após mês, ano após ano. Deixando de provar de uma renovação da mente. Ainda vivendo como ciclo normal. E quem sabe sua vida está bem, quem sabe você está no melhor ano da sua vida. O molde desse mundo.
antes da gente fazer algo, a gente precisa entender o que a gente não pode mais fazer. Eu vi essa frase essa semana e ela falou muito comigo. E me fez lembrar de algo que a gente aprendeu na aula com a Luísa, que é: o que eu creio? E essa pergunta a gente tem que fazer para o nosso coração. O que eu creio? O que eu acredito de fato em Deus? O que é real para mim? O que Ele falou comigo? O que não é os acúmulos que eu fui ouvindo na minha jornada de igreja, mas na real elas só são informações soltas. O que de fato eu creio? O que me faz gastar a minha vida e bater o pé falando: não, cara, é isso daqui. Porque o que a gente precisa é de um coração convicto. Então, antes de dar um passo para responder Deus, ouça o que Ele já falou para você. O que você não pode mais fazer a partir de hoje? O que é aquilo que Ele já tem gritado com você e você ainda está esperando Ele te falar uma coisa nova? Porque a gente sempre tem que andar em novidades e novidades e novidades. Mas a novidade de vida, ela acontece dentro, meus irmãos. É Cristo vivendo em nós. Isso é novidade de vida. Novidade de vida é a vida eterna que aqueles que nasceram do alto já receberam. Isso é novo todo dia. Isso nunca é o mesmo. Por isso, o que precisamos não é algo que está externo, é algo que está dentro. Vamos aprofundar as nossas vidas em Jesus, aprofundar as nossas vidas em Deus, ter um crer mais exato em Deus, ter um crer mais firme, uma fé que não é sustentada pelas circunstâncias, mas por aquilo que Ele falou para nós. Nós cremos que Ele fala, nós cremos que Ele se comunica, e nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos, porque senão tudo é informação, senão tudo é pesado. Renovar a mente, arrependimento para você são palavras cruéis. Já vem pecados acusando você na sua mente. Arrependimento é a nossa vida, meus irmãos. Arrependimento é acordar na segunda-feira e entender: beleza, vamos lá fazer tudo de novo, para a glória de Deus. E é isso que Ele espera de nós. É isso que Ele quer de nós. Eu só posso viver a vontade de Deus se eu viver essa vida de constante renovação. De constante renovação. Porque algumas coisas trouxeram a gente até aqui. Alguns entendimentos trouxeram a gente até aqui. Estava tudo bem. Só que agora o Senhor está nos pedindo para ir mais profundo. E aí já não dá de andar com o mesmo tênis, porque o solo mudou. E aí aqueles espinhozinhos nos pés que você até aqui conseguiu lidar, não dá mais. Se você quiser ter uma existência em Deus, não dá mais. E o que Ele pede de nós é isso. No lugar que a gente está, naquilo que a gente estiver fazendo. Ele não pede uma ansiedade. Então eu vou largar tudo e vou. Não, ninguém auto se envia. Ele fala. Só que em Atos 13, quando o Espírito falou: separem Barnabé e Paulo, aqueles caras estavam prontos, meus irmãos. Eles só precisaram orar e jejuar mais um pouquinho ali e já era. Mas há uma história do que Deus estava fazendo com eles. Por isso, portanto, por tudo aquilo que Deus já gerou em vocês, ofereçam a existência de vocês a Deus. Ofereçam essa vida inteira a Deus. E deixa Ele fazer algo que só Ele pode fazer. Deixa Ele te fazer irreconhecível para a sua família. Deixa Ele te fazer irreconhecível na sua vida. Só que a gente ainda tem medo, porque a gente estava construindo algo perfeitinho demais. Meus irmãos, Deus não é um estraga-sonho. Não se a gente estiver sonhando os sonhos dEle. E esse é o lugar que Ele chama a gente para estar. Se isso para você ainda é uma dor tremenda, e uma existência que, meu Deus, esse Deus mais parece um diabo do que um papai, talvez a gente precise revisar os evangelhos. Hoje eu lembrava com Berg quem era Paulo, ou quem era Pedro.
Pedro já era velho quando o Senhor chamou ele. Ele mexia com peixe, ele era bem de vida. Mas Deus chamou ele, cara. E a Rosa orou hoje: você não é velho demais para aquilo que Deus falou para você. Não é tarde demais para desistir das palavras que Ele te deu. A nossa expectativa não é em nós, meus irmãos. O jovem não deve se gloriar na sua força. A nossa força deve ser o Senhor. E o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer por um coração disposto. Sara gerou estando velha. Abraão gerou estando velho. Ele já estava com os quilômetros rodados aí. Então quem somos nós? Para definir o que Deus pode ou não fazer nas nossas vidas. Quanto do padrão do mundo ainda está em nós, cara? Porque a gente mede as coisas não por aquilo que Deus comunica, mas por aquilo que a gente acha e pensa. Arrependei-vos. É esse tipo de arrependimento que Deus quer de nós, meus amigos. Não são as coisas grandes, são as coisas que passam imperceptíveis. O resumo da minha palavra é uma extensão daquilo que Deus está falando comigo. Seja um espaço grande para eu fazer algo. Limpa a sua vida para que eu possa agir e trabalhar tranquilamente. Abra os espaços. Tire os entulhos. Deixa eu falar o que você é e o que você não é. Quem sabe a gente, irmãos, a gente vai ter que deixar algumas palavras que a gente recebeu, que hoje não fazem mais sentido, ou que talvez nunca fizeram. Seja um espaço grande para Deus. Faça do seu devocional a sua vida. Estende aqueles minutinhos, aquelas horas que você passa com Ele para uma existência inteira. Deixa Ele falar em você. Deixa Ele se comunicar através de você. E a Rosa também tem falado para nós sobre encontrar algo que a gente vai gastar a nossa vida por isso. O Senhor não chamou a gente para fazer muitas coisas. O Senhor chamou a gente para fazer algumas coisas. E sabe, quando ela falou isso mexeu um pouco no meu coração. Encontrar uma coisa que eu vou gastar a vida toda para isso, é específico demais, eu vou perder todo o resto. Molde desse mundo. Molde desse mundo. Quem disse que a gente precisa fazer muitas coisas? Quem disse que a gente precisa ser muitas coisas? É uma coisa que vai possuir o nosso coração. E a gente vai gastar as nossas vidas por isso. Eu tinha uma camisa bem legal, que falava: encontre aquilo que você ama e gaste a sua vida por isso. Eu acho que isso traduz bem. Homens de Deus gastaram a vida por uma coisa. Alguns só peregrinaram. Mas eles marcaram o mundo. E o mundo não era digno deles. Então, o chamado de Deus é: o que você crê? Renova sua mente. Se arrepende. Porque a gente tem andado por padrões que não são padrões de Deus. São padrões desse sistema, meus amigos. Sistema a qual a gente ouve nas pregações que a gente vê no YouTube. Sistema que a gente vê nos cursos que a gente faz. Mas todo homem de Deus que abalou o mundo, ele escondeu e gastou sua existência para Deus. Alguns tiveram a vida difícil. A gente estudou um cara que morreu com 27 anos. Ele estava noivo. Ele pregava aos índios, aqueles da pele vermelha. Ele pregava os da pele vermelha, assim diz. Ele morreu, cara. Mas essa breve vida ele gastou para o Senhor. Então, o que queremos? O que estamos buscando? Espiritualidade é um culto? Espiritualidade é
chapar aqui, queimar e pular. Espiritualidade é uma vida entregue a Deus, é uma existência, é o Senhor nos espremer até que de nós saia um óleo que vai gerar um fogo, que vai ser combustível para o fogo do que Ele quer fazer. A gente não sabe, meus irmãos, aonde as nossas orações podem chegar. A gente não sabe, irmãos, onde a nossa pregação pode chegar. Por isso que a gente precisa gastar tudo. Viver como se isso fosse abalar o mundo. Só que talvez vai abalar uma pessoa só. Não importa. A gente não vive por resultados. A gente vive por Ele. Amém? E o que me fez pensar tudo isso, e como isso tudo mexeu comigo, foi o que o Vismar estava falando da história de dois caras. O missionário Bill e o missionário Wes. O missionário Bill, irmãos, eu não sabia quem ele era. E os irmãos de Cacoal praticamente descobriram quem ele era agora. Rondônia deve muito a esse cara. Mas a gente não sabe nem quem ele é. Esse cara veio, muitos anos atrás, para a nossa terra, para pregar aos indígenas suruís. Ele passou anos na tribo. Depois de 15 anos, trabalhando com aquele povo, um cara se converteu. Só que o cara que se converteu era um missionário Zico. Só o missionário Zico. Ele investiu nesse cara. Esse cara veio para Jocum. Ele fez cursos na Jocum aqui. E esse cara retornou para a tribo. Hoje ele é o pastor da tribo. A galera estava chamando ele de Apóstolo Zico. O Apóstolo Zico. E a gente foi lá para ter um momento com os nossos irmãos suruís e depois ver o túmulo do missionário Bill. E cara, quando a gente chegou lá, tinha outros corpos assim, sendo lá, e aí estava o do Bill. Era um relevo de terra, uma pedra de mármore desse tamanho. Só. Não tinha nada ali, cara. Só os ossos de um homem que gastou a vida para o Senhor. Eu acho que nem caixão ele foi enterrado. A gente viu aquilo e falou, caraca, tipo, mano, esse cara gastou a vida aqui em Rondônia. A gente nem conhece ele. Hoje é uma igreja entre os suruís, porque esse irmão se dispôs a vir, sair da sua cultura, para pregar um povo que não era o povo dele, para aprender uma língua que não era a língua dele. E o povo suruí é extremamente grato por ele, porque ele ajudou na preservação da língua daquele povo. Então ele gastou a vida para que todo aquele povo tivesse um impacto no Senhor. Enquanto a gente estava ali chorando, vendo o túmulo dele, chegou um senhor, muito magrinho, encurvado assim, andando. E todo mundo se afastou assim, tipo, a gente não sabe quem é esse cara, mas ele deve ser um cara muito grande em Deus. Deu para sentir isso. E ele olha para o túmulo, faz assim, o Bill, verdade, o Bill, legal. A gente falou, o missionário Wes, conheceu ele ali, né? E falou, ora pela gente e tal. Aquele cara fez uma oração super simples, e a galera se derramando em lágrimas. Depois, graças a Deus, ele andava devagar, e deu para conversar muito com ele. Porque uma galera foi, e um bolinho de pessoas ficaram andando assim do lado dele para ouvir, cara, a gente fazendo muita pergunta. E a gente fez uma pergunta para ele que foi, o que te levou a ir para as missões? A gente até usou nessa linguagem, né? Você recebeu uma palavra do Senhor? Ele, não, eu quis vir mesmo, assim, tipo, eu ouvi, eu quis vir para cá, eu vim. Cara, ele não ouviu algo grandioso. E ele falou pra gente, na minha cidade, não tinha cristão. Veio um cara lá, ele pregou o evangelho para mim quando eu era pequeno, eu fiquei encantado por aquilo, e dali para frente eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E ele disse que o texto de Romanos 12 tocou ele. Eu guardei isso, eu falei, Senhor, que o texto de Romanos 12 fale comigo também. Que esse texto me mova também. Ele não sabia o que esperava ele, mas ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa. Uma mente renovada, meus amigos. Ter todas as respostas é o padrão desse mundo. Ter todos os passos e as chaves e os códigos é o que esse mundo oferece. O que a fé oferece? Vai, Abraão, ande comigo e ser perfeito. Sai da tua terra. Sai da Mesopotâmia. Esse grande centro, onde há muita ciência. Não, Jonas, você não vai
para Tarsis, você vai para Nínive, você vai para um lugar bem ruim mesmo. Moisés, você não vai ficar no Egito. E as Escrituras vai falar que Moisés trocou tudo que o Egito podia dar para andar com o Senhor. Então, irmãos, não são os grandes lugares, não são os lugares de evidência que o Senhor está chamando a gente, mas Ele está chamando a gente para esconder a vida. Eu não sabia quem era missionário Bill, muito menos eu não sabia quem era o missionário Wes. Hoje eles são heróis para mim. Vocês também não sabiam, agora vocês sabem quem são eles. Mas você entende que ninguém sabe desses caras? Ninguém está falando desses caras? Mas os céus conhecem eles? Aleluia. Aquele povo conhece eles? E se nenhum de nós for conhecido? O nosso coração tem que, a nossa mente tem que ser renovada para esse tipo de espiritualidade. Ou uma vida escondida. O que vocês foram ver no deserto? Aqueles que se vestem bem estão nos palácios. João se escondeu e teve uma existência para Deus. Fique de pé, meus irmãos. O Senhor está chamando a gente para ter uma existência para Ele. O Senhor está chamando a gente para de fato esconder nossas vidas. Não há outro lugar que você possa estar nesses dias que não seja no seu quarto, pedindo para que toda a sua vida seja gasta para o Senhor.